Olá, boa tarde. Tudo bem por aí? Semana começando e a gente aqui para te manter bem informado, como sempre. Na edição de hoje você vai ver, começam a chegar os primeiros animais para a 47ª Expo Inter. Os portões do Parque Assis Brasil, em Esteio, abriram hoje de manhã. A feira começa no próximo fim de semana. A eleição para novos diretores e vice-diretores das escolas municipais de Cachoeira do Sul vai ser em duas fases. Bernardo Miller entrevista a diretora da SMED, que fala das novas regras desse processo tão importante para a comunidade escolar. A temporada de verão da Praia Nova vai começar cedo. A promessa é do secretário de Turismo, Esporte e Lazer, que já está projetando melhorias. Os trabalhos por lá devem começar no mês que vem. A repórter Thelma Tomás conversa hoje com a coordenadora do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul sobre o trabalho realizado pelas conselheiras e como atuam na cidade, onde a frequência escolar é o maior desafio. E no quadro Dor Aqui, Dor Ali, nós vamos aprender como manter o equilíbrio. Para repetir o treino em casa, você só vai precisar movimentar o corpo. Nós vamos estender uma perna, ó. A perna foi lá atrás, ó. Estendeu bem a perna lá atrás. Quando retornar, o joelho flat lá na frente. Cuida para não cair. E você de casa, quer participar com a gente? O NT Sul faz aqui diariamente uma grande troca de informações. E a sua notícia, a sua informação é muito bem-vinda. O WhatsApp é o 51997697129. Você pode enviar um áudio, pode mandar uma foto, um vídeo, um texto e, claro, a gente mostra. Nossas lives também estão no ar e você pode mandar a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira e em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. A última temporada de verão da Praia Nova de Cachoeira do Sul aconteceu sem estrutura adequada e teve muito improviso por parte da prefeitura. Foi o primeiro veraneio depois da desocupação da área por determinação judicial, sem os tradicionais bares e também sem a prometida presença de praça de alimentação com food trucks. Para que dezembro chegue e o início da temporada de verão aconteça com a infraestrutura do balneário em condições, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer já está se antecipando. Depois de ficar submersa na enchente de maio, como sempre acontece nessas oportunidades, a geografia da Praia Nova se transformou. E vista assim do alto, é que se percebe com mais nitidez a grande e abundante faixa de areia à margem do Rio Jacuí. Após o mês de julho do ano passado, quando, por determinação judicial, foram removidos todos os bares, banheiros e construções que haviam no local, a própria natureza se encarregou da transformação da área. Como dá para perceber, aqui na Praia Nova, a areia tomou conta, tá? Literalmente uma prainha. E por aqui a gente percebe pegadas como essas, ó, de pessoas que vêm por aqui para visualizar essa nova área, pegadas que a gente deixa na areia e também pegadas de quem vive por aqui, de quem retomou esse espaço. Aqui, ó, duas pegadas paralelas, uma pegada maior e outra menorzinha, possivelmente capivara, mamãe e filhote indo em direção ao Rio Jacuí. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ângelo Pipe, está motivado com a possibilidade de uma grande temporada com a estrutura pronta já no início de dezembro. Ele tem visitado o local, analisado possibilidades e já articula as primeiras providências em infraestrutura. Bastante areia, vai dar para fazer um trabalho bem bacana aí para organizar as quadras de vôlei, a quadra de futsal de areia, de futebol de areia, então muito bacana. Eu tô com uma impressão boa, tá? Tá fácil de arrumar para poder deixar bacana essa prainha esse ano. Providências iniciais, secretário, alguma já está em andamento? O que a secretaria já planeja? A secretaria já deu o primeiro passo, que é os banheiros químicos, que é o mais importante, e depois uma conversa com a Secretaria de Obras, com o Meio Ambiente, que são nossos parceiros, com a SMIS, para os food truck aí, e começar a organizar essa parte para poder deixar tudo organizadinho, tudo pronto para o início da temporada. Licitação dos banheiros químicos, é isso? Já foi encaminhada a licitação banheiros químicos e tudo, já saiu da nossa secretaria o edital para licitação.
Qual é a perspectiva em termos de início de temporada? Vai começar cedo esse ano? Tem a transição de governo, né, Helena? Mas eu quero começar cedo, setembro, aí, meados de setembro, aí, início de outubro, já está organizando, já está limpando e depois aí na transição a gente dá sequência e deixar em condições. O importante é deixar em condições a prainha aí para o nosso pessoal, para o pessoal poder se divertir. Tudo correr bem, se Deus quiser, e o tempo colaborar, em dezembro nós vamos ter temporada aberta. Esse é o planejamento e é o sonho de todos. Aqui na área de camping, a situação é essa, viu? É terra abandonada e é muito lixo ainda. Depois da enchente, se evidenciou ainda mais a questão da sujeira e da necessidade de um trabalho bem intenso de limpeza. Inclusive, neste local, nas temporadas anteriores, haviam muitas barracas com estruturas fixas que permaneciam aqui durante todo o ano e tudo isso, em julho de 2023, foi removido, mas muitos resíduos ficaram por aqui. E agora é limpar a área. Bastante trabalho, limpeza, né? Mas a gente que já viu pior até não está tão assustado, né? Nós estamos olhando agora aqui bastante limpeza, né? Vamos limpar para deixar o campo em condições para as pessoas poder utilizar, poder colocar sua barraca e passar aí o seu final de semana. Nessa próxima temporada, apenas barracas. Apenas barracas, né? Só a barraca, o iglu aquele, não pode ter fixo nada, né? Somente barraca. É um lugar transitório, exatamente. O que nós, prefeitura, vamos deixar em condições de uso, para ficar limpo, para todo mundo se sentir bem, para estar bem em condições que nem lá a gente está pensando em fazer o melhor possível. Viabilizar a estrada que leva até o balneário este ano será uma preocupação a menos para a prefeitura. As obras de recuperação do trecho antes e depois da Ponte do Fandango ainda estão em andamento, mas a terceirizada do DENIT já encampou o acesso e a estrada que leva até a Praia Nova e também ao ponto de acesso à balsa. Toda a extensão do trajeto recebeu camada de brita e pedras no acostamento. Obras ainda em andamento, mas nitidamente se percebe que o aclive que havia aqui, que era bem mais acentuado, foi suavizado pela empreiteira, o que vai facilitar muito a vida dos caminhoneiros, principalmente. E a colocação de food trucks na Praia Nova é uma responsabilidade da Secretaria de Planejamento de Cachoeira. Por mensagem, a secretária Vanessa Chazar disse que vai se reunir com o secretário Ângelo Pipe e que também deve atuar de forma antecipada para viabilizar estrutura adequada para o início da temporada de verão no mês de dezembro. A eleição para novos diretores e vice-diretores das escolas municipais de Cachoeira do Sul vai ocorrer em 2 fases. O edital publicado na semana passada busca estabelecer diretrizes e regulamentar a avaliação técnica de cada educador. Uma prova objetiva vai ser a primeira parte do processo. As inscrições abrem na próxima segunda-feira e a avaliação vai ser no dia 15 de setembro. O Bernardo Miller conversou com a diretora da Secretaria de Educação, que detalhou as novas regras desse processo importante para a comunidade escolar. Bem, Daniel, a gente fala sobre o edital 033, publicado na semana passada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, que define os novos moldes de seleção dos novos diretores e vice-diretores para as escolas municipais aqui em Cachoeira do Sul. Esse processo acontece em 2 fases. A primeira, a realização de uma prova no dia 15 de setembro e as inscrições abrem a partir da semana que vem. Bom, para a gente detalhar melhor esse processo, essa seleção, vou conversar com a diretora aqui da Secretaria de Educação, a Janete Moreira. Diretora, fala um pouco como vai ser esses novos moldes, esse formato para a escolha dos diretores e vice-diretores,
com uma prova e, consequentemente, uma nova fase para definir quem vai assumir essas escolas pelos próximos 4 anos. Bom, então, como tu já falaste, nós temos então essa seleção em 2 partes, né? A primeira, então, é a prova e a segunda, que vai ser a eleição lá junto com a comunidade escolar. Então, no dia 15 de setembro, eles fazem a prova. Qualquer professor pode fazer a prova, no caso, né? Mas para concorrer lá na comunidade escolar, participar da eleição, somente candidatos que realizaram e foram aprovados nesta prova. Tá? Então, assim, ó, essa modalidade agora em 2 etapas, nós estamos cumprindo uma condicionalidade do VAR que está prevista na lei do novo Fundeb, que para o município receber este complemento de recursos do Fundeb, deve ser assim, né? Tem que haver uma análise de desempenho dos candidatos e depois, então, serem submetidos à vontade da comunidade escolar. Ok, e querendo ou não, isso traz uma transparência e uma legitimidade melhor na eleição, né? Exatamente, né? Na verdade, assim, ó, a questão da indicação de diretor e vice é um ato discricionário do prefeito, ou prefeita, né, no caso. Mas como essa nova lei, ela prevê, essa lei do Fundeb prevê essa modalidade, né, e sabe que os municípios estão sempre correndo atrás de recursos, né, então a gente não pode perder essa oportunidade, então estamos fazendo isso desta maneira, tá, e dando oportunidade para que todos possam, de alguma maneira, participar, tá? Existe uma expectativa de inscrição de mais ou menos quantos professores dentro da comunidade escolar em Cachoeira do Sul devem participar dessa prova? Assim, ó, como eu te falei, qualquer um pode participar da prova, né? Claro que depois, para participar da eleição, né, se candidatar a ser um diretor ou vice, existem alguns critérios que estão previstos no decreto. Então, para participar lá, precisa, por exemplo, ter pedagogia, ter gestão, pós em gestão, né? Alguns dos critérios para participar da eleição. Mas da prova qualquer um pode participar, né? Porque o que acontece? Digamos que nós temos 100 pessoas participem da prova, sejam aprovados na prova, né? Então, 100 pessoas, 100 professores é mais que o número de diretores e vices que a gente precisa. Então, esse excedente vai formar um banco, certo? Aí, digamos que lá, o ano que vem, algum diretor ou vice resolva não querer mais, né, ser diretor ou vice. Então, o prefeito pode utilizar desse banco e indicar pessoas daquele banco ali, de aprovados na prova, para preencher aquela função vaga. Então, mas perspectiva mesmo, nós não temos como saber. Okay. Né? E falando sobre a segunda fase, o que a gente pode adiantar sobre essa outra parte dessa seleção de diretores e vice? Como vai funcionar? O que a Secretaria pode antecipar sobre isso? Assim, ó, o que eu posso te dizer é que nós temos que definir, então, a data da eleição, né? Que já está definido que será em novembro este ano, tá? Então, a partir da data da eleição, se conta 45 dias antes, sai o edital de eleição. Tá certo. E são 4 anos quem for escolhido o diretor e vice. Essa é uma novidade do decreto, né? A partir deste 2025, então, serão 4 anos de mandato, tá? A pedido dos próprios professores, tá? Foi feito dessa maneira a pedido deles. Isso não é uma determinação ali do Fundeb para garantir esse recurso? Não é. Como eu estou te dizendo, foi a pedido dos próprios professores que se fechasse o mandato de 4 anos e assim foi feito. Okay. Tá certo. Então, conversamos com a diretora Janete Moreira, aqui da Secretaria de Educação, falando sobre esse processo da nova escolha dos diretores e vice aqui das escolas de Cachoeira do Sul. As inscrições abrem a partir da semana que vem e a prova será no dia 15 de setembro, complementando essa primeira fase. Logo depois tem toda a eleição aí dentro de cada comunidade escolar nessa segunda fase, nesse processo importante do sistema educacional aqui de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações.
E olha, você é estudante? Então, atenção! A Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que estão abertas as inscrições para o programa Passe Livre Estudantil, que ajuda no custeio do transporte para quem estuda em outra cidade. Os interessados devem fazer o cadastramento até o dia 28 de agosto na Prefeitura, diretamente no setor de assessoria de imprensa. Para se inscrever, é preciso ter renda per capita de até um salário mínimo e meio e comprovar matrícula em uma instituição de ensino fora do município de Cachoeira do Sul. E quem está sempre assistindo o NT Sul sabe que o fisioterapeuta William Rosa, no quadro Dor Aqui, Dor Ali, ensina exercícios e formas de cuidar do corpo. E hoje nós vamos aprender como manter o equilíbrio. Para repetir o treino em casa, você só vai precisar mesmo movimentar o corpo. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali e hoje vamos falar sobre equilíbrio. Então fique ligado que o assunto de hoje é para você que, assim como eu, gosta de praticar esportes, seja ele corrida, futebol, tênis, basquete, vôlei, a própria academia, enfim, qualquer esporte que seja da sua preferência. Por que eu estou escolhendo então o equilíbrio para falar hoje com vocês? Porque o equilíbrio, de forma geral, melhora a nossa estabilidade, a nossa eficiência, o nosso desempenho e nos ajuda a reduzir o nosso risco de lesões. Vocês lembram que eu já comentei com vocês que é muito difícil num ambiente esportivo a gente fazer algo, né, que vá nos reduzir 100%, que a gente possa assinar embaixo, ó, não vamos ter lesões fazendo isso. Porém, tendo boa força, tendo um bom equilíbrio, tendo um volume adequado de treino, nós estamos ajudando a reduzir os riscos, né, de vir a nos machucar. Então, além de tudo, nosso movimento está sendo mais eficiente. Nós estamos usando mais musculaturas e, por outras vias, estamos também nos ajudando a nos blindar, né, do risco de lesão. Pensando nisso, então, eu trouxe hoje 3 exercícios que podem estar nos ajudando a melhorar esse nosso equilíbrio, tá bom? Vamos comigo para outra sala e se preparem em casa, porque hoje a gente só precisa do nosso corpo, tá? Vem comigo. Gente, o nosso primeiro exercício, então, nós vamos partir de uma posição que a gente vai chamar carinhosamente de avião. O que nós vamos fazer, então, com esse nosso avião? Nós vamos estender uma perna, ó. A perna foi lá atrás, ó. Estendeu bem a perna lá atrás. Quando retornar, o joelho flat lá na frente. Vamos de novo? Para fixar bem, ó. Levou lá atrás, estendendo com o braço aberto, retornou e o joelho foi lá na frente. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, pode colocar o pé no chão, respira um pouquinho e repete novamente a nossa série. Foi lá na frente com o braço aberto, retornou, subiu o joelho. Nós podemos fazer com as duas pernas, né, logicamente, séries de 6 a 8 repetições, 3 a 4 séries, perfeito? Gente, para o nosso exercício número 2, nós vamos fazer um pêndulo com a nossa perna, tá? Então nós vamos ficar numa perna só, né? Eu vou usar aqui a minha perna esquerda no chão e a perna direita vai só fazer um pêndulo. Chuta lá na frente e chuta lá atrás. Conforme eu vou me equilibrando aqui, eu posso também abrir os braços, né, para ajudar no meu equilíbrio, tá? Aqui, o fisioterapeuta que vos fala está de calça jeans. O ideal é que use roupas confortáveis, né, porque vai ajudar nesse desempenho. Porém, dentro das minhas limitações, aqui eu vou mostrar agora de perfil como eu quero. Afastou os braços para aumentar o equilíbrio e chuta solto lá na frente, solto lá atrás. Ao equilíbrio aqui, ó, sem encostar no chão. Perfeito? Esse é o nosso exercício número 2. Nós podemos fazer séries de 12 repetições. Lembrando que chutou na frente, chutou atrás, 1. Na frente, atrás, 2, 3, 4. Lembrando, não quero que projete o tronco para frente quando for chutar para trás. Mantém bem fixo, bem equilibrado, chuta na frente, chuta atrás. Esse é o nosso segundo exercício. Perfeito, gente? Para quem conseguiu fazer numa boa o primeiro e o segundo exercício,
nós estamos adicionando um grauzinho de dificuldade no terceiro. Perfeito? Para o nosso terceiro exercício, então, nós vamos partir da posição do avião também, assim como no nosso primeiro exercício, porém nós vamos adicionar, né, algum detalhe aqui comigo. Ó. Vem comigo aqui para vocês verem. Ó. Inclinou o tronco para frente, projetou todo lá para frente, a perna estendeu lá atrás, braços abertos para ajudar no equilíbrio, rodou o tronco. Rodou, olhou lá para o lado, lá para a parede e retorna. Perfeito? Retornou, uma repetição. Foi lá de novo, projeta. Enquanto estiver com o tronco projetado lá na frente e os braços abertos, nós vamos fazer uma rotaçãozinha de tronco. Fez a rotação, voltou, equilibrou, 2. Nós vamos fazer 4 a 6 repetições desse exercício. Ele demanda um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de energia, mas ele é um exercício bem completo também e vai estar nos exigindo bastante do equilíbrio, tá? As dicas de hoje foram essas, então. Espero que todos tenham gostado e que façam em casa. Gente, lembrando que quem fizer os exercícios em casa e quiser, né, estar interagindo aí com a gente, pode mandar um vídeo pro WhatsApp da TV aí, que eu vou estar assistindo, a gente vai estar conversando sobre, e é bacana a interação de todos vocês, tá bem? As dicas de hoje foram essas e um abraço e até a próxima. E queremos fotos, viu? Faça aí o exercício que o William recomendou, mas só não vai fazer logo depois do almoço, porque pode dar problema, né? Mensagem para você participar, aliás, o número do telefone para você participar do WhatsApp é o 51997697129. Aliás, se você tiver uma pergunta para o William passa por aqui quinzenalmente, às segundas-feiras, no Dor Aqui, Dor Ali, dando dicas para aquelas dores assim de rotina que às vezes a gente tem, né? Você também pode enviar a sua pergunta, pedir a sugestão de um exercício, de um movimento que quem sabe você possa fazer em casa e que pode te ajudar de alguma maneira. Então, pode mandar sua dúvida, sua pergunta que a gente transmite ao William. Bora pra telinha, recados chegando. A Liane, que legal, para arrumar o acesso à prainha, teve máquina e material. Enquanto isso, as ruas da cidade continuam cada vez pior. Não sou contra as benfeitorias na prainha, mas não entendo o motivo de tantas desculpas para não cuidar das ruas da cidade. O bairro Ponte Verde está uma vergonha, diz aqui a Liane. Liane, obrigado pela tua participação. É um sentimento da comunidade de Cachoeira do Sul, a falta de melhorias nas ruas. Apenas trazer aqui um esclarecimento. Essa obra do acesso da Praia Nova, aqui em Cachoeira do Sul, logo que a gente passa a Ponte do Fandango, no sentido BR-290, essa obra está sendo feita pelo DENIT, tá? E especialmente em virtude da reforma, da construção da Ponte do Fandango. Então, não é uma obra que está sendo realizada com recursos do município de Cachoeira do Sul. Então, nem o material e nem as máquinas. Isso tudo são recursos federais e que essa obra está sendo executada, então, com o acompanhamento do DENIT, tá bem? Vamos adiante aqui, mais recadinhos da audiência. Diego de Fraga, falando aqui do Dia do Patrimônio, né, que foi nesse fim de semana, e ele diz aqui, então fomos ver a banda Gonçalvense tocar com a direção do maestro Dilber Alonso. Obrigado, Diego, pela tua participação, obrigado também por mandar a foto e um abraço para todos aí da banda Gonçalvense. Muito obrigado ao Diego pela participação. Vamos aqui para a próxima mensagem, a Leandra. Olha só que bela foto. Lívia, manda um beijo para o vovô Luiz e a vovó Cléria, que moram no bairro São José, aí em Cachoeira do Sul. E também um beijo para o pessoal da TV, assistimos todos os dias, diz aqui a Leandra. Obrigado, Leandra, pela participação. Um abraço para a Lívia, para a Cléria, quem mais? Tem o vovô também, o vovô Luiz. E essa foto aqui, sensacional, né? Muito legal. E olha, você de casa pode interagir com a gente, transmitir aí os seus sentimentos sobre as coisas do dia a dia, a sua notícia, a sua informação, seu comentário, e a gente põe na telinha. A seguir, começam a chegar os primeiros animais para a 47ª Expo Inter. Os portões no Parque Assis Brasil, em Esteio, abriram hoje de manhã. A feira começa no próximo fim de semana. A repórter Thelma Tomás conversa hoje com a coordenadora do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul sobre o trabalho realizado pelas conselheiras e como atuam na cidade, onde a frequência escolar é o maior desafio. A gente também vai saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta semana. Nós voltamos em 3 minutinhos.
Meio-dia e 29, o NT Sul está de volta ao vivo. Bom começo de semana para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta hora de almoço. E a gente fala agora um pouquinho sobre o tempo, começando com imagens da nossa câmera ao vivo no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento o tempo está encoberto e essa é uma semana bastante delicada para o tempo e a gente precisa ter inclusive bastante atenção, porque acontece, a gente tem a previsão de um ingresso de uma frente fria bastante forte, vindo da região sul, né, da região aí da Argentina, do Uruguai, e temos também uma imensa onda de calor sobre até mesmo parte do Rio Grande do Sul e vários estados brasileiros, como a mídia tem abordado amplamente. Então, essa condição, a gente vai ficar com essa divisão, frio na metade sul, alguma condição para temporal, se tratando especialmente do estado do Rio Grande do Sul, quase até a quarta-feira, e depois, então, o ingresso efetivamente dessa frente fria cobrindo quase todo o Rio Grande do Sul. Então, vamos ver mais detalhes agora na previsão. Segunda-feira, Cachoeira do Sul amanheceu com um pouco de cerração, o sol deve aparecer entre nuvens e tem alguma possibilidade de pancadas de chuva. Temperatura mínima 16 graus e máxima 25. Terça-feira também pode ter pancadas de chuva, mas ao longo do dia o sol deve aparecer. Temperatura mínima 16 graus e máxima 19. Quarta-feira, a princípio, não deve ter chuva em Cachoeira do Sul, mas devem se formar muitas nuvens, podem ocorrer aberturas de sol e vai ter bastante calor para essa época do ano. Mínima 15 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma semana que começa com calor e deve terminar com frio. A grande mudança do tempo está prevista entre quinta e sexta-feira, com a passagem de uma frente fria na dianteira de uma massa de ar frio de origem polar. Nesse momento, grande parte do estado está sob influência de uma enorme massa de ar quente que atua na maioria dos estados brasileiros. E isso acontece porque o Rio Grande do Sul está numa área de transição entre ar mais frio ao sul e ar muito quente ao norte, gerando enorme diferença de temperatura entre cidades do norte e do sul. O contraste térmico muito grande vai persistir nesta segunda-feira. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus. Os animais inscritos para a 47ª Expo Inter começaram a chegar no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Ovinos da raça Texel foram os primeiros a chegarem. Os exemplares para julgamentos podem entrar até a sexta-feira. Nos demais dias da feira podem ingressar no parque os animais rústicos, de leilões e os que participam de provas ou apresentações. Os ingressos já estão à venda pela internet no valor de R$ 18. A feira ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro. Hora de recadinhos da audiência, é a sua participação aqui no NT Sul e aqui no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O César Pereira de Oliveira está com a gente. Hoje ele nos acompanha em Hortolândia, em São Paulo. Primeiramente, obrigado, César, pela companhia com a gente. Ótimo dia para ti aí. E aí ele conta que dia 22 estará também aqui em Cachoeira do Sul. Então estamos conectados e o César também está conectado com as informações de Cachoeira do Sul. Vamos aqui para nossa telinha. A Solange está participando com a gente. Em julho deste ano, foi noticiada a compra de novos containers para as ruas. Esta compra foi realizada. E como saber quais as ruas e quadras vão ser contempladas? Solange, obrigado pela participação. Ainda não temos essa informação da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul, mas vamos buscar respostas também para atualizar o quanto antes.
a participação também da Márcia. A Márcia está perguntando aqui sobre as tiras de verificar glicose na farmácia do SUS. Tinha sido prometido para a primeira semana de julho e até agora nenhuma previsão de chegar. Márcia, obrigado pela participação. A gente inclusive teve uma participação que eu não me recordo agora se foi da Márcia, que foi no comecinho de agosto, não é? E aí a gente buscou essa informação juntamente à Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul e teve ali a informação de que entre 15 e 20 dias essas tiras já estariam disponíveis. A resposta que a gente obteve aqui, agora há pouquinho, da Secretaria Municipal de Saúde foi a seguinte, que o empenho está liberado e o pedido dessa remessa já foi feito e que a entrega depende da agilidade da empresa, mas em torno de 10 dias na média. A gente não sabe se há 10 dias a contar de hoje, né, ou de uma data em que esse pedido, esse empenho foi feito e o pedido foi feito. Então, não temos essa informação tão detalhada, tá bem, Márcia? Mas essa informação que nós recebemos oficialmente e vamos buscar também mais detalhes porque é um item básico, né, para quem precisa verificar a glicose. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Com o acendimento da chama crioula em Alegrete, na última sexta-feira, foram oficialmente abertos os festejos Farroupilhas de 2024. Com o tema Pampa, uma pátria sem fronteiras, o evento reuniu Brasil, Argentina e Uruguai. Conforme a organização do evento, mais de 1.400 cavaleiros das 30 regiões tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul estiveram presentes na cerimônia de acendimento da chama crioula, que aconteceu no Parque de Exposições Lauro Dornelles, em Alegrete. O evento contou com uma programação cultural extensa ao longo de todo o final de semana. O tema deste ano, Pampa, uma pátria sem fronteiras, é uma homenagem aos costumes e à história que unem os povos do Pampa, transformando a região em um verdadeiro celeiro de tradições e de riquezas que alimentam o Brasil e o mundo. No momento do acendimento da chama, o vice-presidente de cavalgada do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Hildo Wagner, fez a retirada da centelha, iniciando oficialmente a distribuição que passará pelas 30 regiões tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul e de 4 de Santa Catarina. Cachoeira do Sul buscará a chama em Pantano Grande. E aconteceu ontem, aqui em Cachoeira do Sul, a 23ª edição do evento Cachoeira em Versos, no CTG Lanceiros do Sul. 16 trovadores participaram em 2 categorias. O vencedor da modalidade Mi Maior de Gavetão foi Turco Chaves, da cidade de São Gabriel. Já na modalidade Trova estilo Gildo de Freitas, o vencedor foi João Barros, de Santa Maria. O Festival de Trovas, organizado por Gaudério Pispirica, já é tradicional em Cachoeira e todos os anos reúne diversos artistas da região central do Rio Grande do Sul. E agora a gente fala de algumas obras entregues na última sexta-feira pelo presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Foram inauguradas as obras viárias da BR-116, na altura do complexo da Vila Charlau, em São Leopoldo, as residências do programa Minha Casa Minha Vida e o Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. O presidente Lula acompanhou 3 famílias que receberam um apartamento no residencial Morada da Fé, no bairro Lomba do Pinheiro. No total, 173 devem ser beneficiadas de imediato pelo programa Minha Casa Minha Vida. O condomínio tem 11 torres e 480 unidades, mais da metade em finalização. Na cerimônia, mais famílias receberam as chaves do presidente. Eu já mandei olhar a casa da China, eu já mandei olhar a casa da Suécia, porque eu quero encontrar um jeito de fazer a maior quantidade de casa possível, porque eu sei o que é a gente entrar numa casa nossa. Eu quero que vocês saibam o seguinte, nós vamos cuidar desse Estado. Inclusive, eu quero assumir na frente de vocês e do governador. O governo federal vai tomar atitude de financiamento para que a gente possa cuidar dos diques que não tem, para que nunca mais Porto Alegre e a grande Porto Alegre seja vítima de uma enchente. O governador se lembra que eu disse na nossa primeira reunião, eu vou tratar o Rio Grande do Sul com carinho, porque esse Estado já deu muito para o Brasil e eu acho que está na hora da gente dar ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece.
Marizânia foi uma das beneficiárias pela compra assistida, modelo criado para adquirir imóveis prontos, novos ou usados, para famílias atingidas pelas enchentes. Ela relembrou o que viveu em maio. Entrar naquela água era tão gelado que doía os ossos e a gente saiu dali sem esperança nenhuma de o que ia ser o dia de amanhã. E eu estava trabalhando numa empresa e eu estava praticamente no último mês de contrato porque era vaga temporária. Aí a gente saiu só com a roupa do corpo, sem emprego, sem nada e com os documentos. Na mesma ocasião, Jader Filho, ministro das Cidades, assinou portaria para a construção de mais unidades do programa Minha Casa Minha Vida no estado, com investimento de 186 milhões de reais. Um acordo com o Ministério Público Federal foi formalizado para a entrega de outras casas até o final do ano, totalizando 1.290 unidades. Isso, presidente, só é possível quando muitas pessoas querem de fato que as coisas aconteçam. E aqui faço um agradecimento ao Ministério Público pela sensibilidade de vocês não estarem nos permitindo que a gente possa estar hoje aqui entregando essas unidades habitacionais para essas famílias. O governador Eduardo Leite falou sobre as cobranças feitas ao governo federal e a entrega das moradias. Está aqui um belo exemplo de que a gente pode divergir, a gente pode ter diferenças, a gente pode debater, a gente pode se enfrentar politicamente, mas no que interessa de política pública para a população, a gente tem o dever de sentar, conversar e construir solução. E aqui o programa é federal, mas teve complementação de recursos do governo do estado e juntos as casas estão sendo entregues. O segundo compromisso do presidente Lula na capital gaúcha foi a inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição. A nova unidade contou com investimento de 144 milhões de reais do governo federal. E ele vai aumentar 200% da sessão de quimioterapia, 74% das internações. Vamos ter radioterapia que nós não tínhamos com o primeiro aparelho que está ali instalado, pronto para funcionar. E ano que vem vamos instalar mais o segundo. E o senhor visitou, presidente, e viu a cara da felicidade das pessoas que estão se tratando. Eles diziam para o presidente: nós éramos atendidos ali na área velha, que tem 60 anos. Bem atendidos pelos trabalhadores, mas aqui é melhor. Serão 60 pessoas atendidas diariamente na radioterapia. Mas que não é só isso. Todo o tratamento para os tipos de câncer diversos feitos nesse centro, transplantes de medula óssea, né, que também agora teremos 14 novos leitos, um trabalho integrado, um trabalho multiprofissional para apoio a esses pacientes. Acabamos de visitar e o testemunho dos pacientes com relação ao acolhimento. E SUS tem que ter qualidade e acolhimento para ser integral. Via Programa de Aceleração do Crescimento, foi assinado o início do processo de autorização para novas obras no Grupo GHC, o Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia e o Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico. E a gente muda de assunto agora para falar sobre cuidado com criança, com adolescente. Thelma Tomasso conversa hoje com a coordenadora do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. O colegiado, que tem como missão primordial a defesa dos direitos da criança e do adolescente, nunca esteve tão em evidência no estado e no país, desde que vários casos de maus tratos e mortes de crianças, especialmente dentro dos núcleos familiares, foram registrados. Nesta conversa, a coordenadora fala sobre o trabalho realizado pelas conselheiras e como atuam na cidade, onde a frequência escolar está sendo o maior desafio. Exatamente, Daniel. E falando então sobre a importância desse colegiado que garante os direitos das crianças e dos adolescentes, repercutindo também esses casos que estamos acompanhando em todo o país, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul,
para reforçar os canais de comunicação com o Conselho Tutelar. Do meu lado está a coordenadora do Conselho aqui em Cachoeira do Sul, Viviane Oliveira. Boa tarde, Viviane. Então, falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho aqui em Cachoeira, sobre os atendimentos e de que forma a comunidade pode contar com esse colegiado que é determinante aí na preservação e garantia dos direitos e segurança das crianças e dos adolescentes. Já começo te perguntando sobre quais são as formas de atuação do Conselho e como vocês têm operado aqui na cidade. Boa tarde. Então, o Conselho Tutelar, como tu disseste, é muito importante, sim, porque trabalhamos na proteção da criança e do adolescente, né? Responsabilizando, com certeza, pais e responsáveis, né? Muitas pessoas não sabem, mas o nosso trabalho é de grande valia, assim, na proteção dessas crianças. Nós trabalhamos sempre através de denúncia, todas as denúncias são verificadas. Então, o Conselho Tutelar, ele atua sempre 2 conselheiras plantonistas, 24 horas. Falaste agora há pouco que o Conselho atua muito por meio das denúncias que recebe, averiguando, então, esses casos. Mas há também um trabalho de ofício, né, de vocês agirem procurando casos específicos, verificando locais onde existe possibilidade de risco. Agora, na época das inundações, vocês faziam vigílias, né, em pontos onde as famílias estavam abrigadas, em que tinham crianças também com os familiares. Isso também é uma prática do Conselho? Sim, sempre que a gente vai atender uma denúncia, constatada a situação de risco ou não, a gente faz os encaminhamentos para acompanhamento, né? E dali seguimos acompanhando. Se existe a necessidade desse acompanhamento se prolongar, isso vai acontecer. Se não, não, né? É encaminhado para a rede de proteção, que é os CRAS, os CRES, que é o que o município disponibiliza, né? O CAPES, Infanto Juvenil, então ali seguem os acompanhamentos. No caso da enchente, né? Que a gente já sabia como é que estava a situação do município, é uma situação atípica, né? Então, sim, nós íamos diariamente nos abrigos fazer o acompanhamento e ali tinham, sim, crianças, né, em situação de vulnerabilidade e é onde o Conselho tem que atuar. Quanto tu me falaste das operações de fiscalização, sempre que solicitado pelo Ministério Público, né, ou pelo juiz, a gente faz operação em conjunta com a Brigada Militar e o município. A gente tem acompanhado pelo Estado alguns casos de violência que culminaram com morte, muito relacionados nos ambientes familiares. Existe uma limitação do Conselho nesse tipo de atuação? Como é que as famílias são acompanhadas? As crianças são ouvidas em casos como esse? Eu acho que isso é uma dúvida que grande parte da população tem. E sempre que se recebe alguma denúncia, a gente vai verificar. E realmente, sim, é muito difícil, porque a gente recebe muita denúncia, assim, que não é verdadeira, né? Que muitas vezes, por problemas de separação de casal, eles querem usar o Conselho Tutelar na intriga ali do casal e deixando essa criança no meio. Muitas das vezes acontece isso, mas nós temos casos, sim, de crianças que são negligenciadas, agredidas, violentadas, né? E isso é muito sério, né? E nós, o Conselho Tutelar, quando a gente vê a situação, que a gente consegue verificar que a criança está em risco ali, que chegamos e verificamos ali, constatamos a denúncia, a gente retira a criança do risco imediatamente, né? Claro, buscamos sempre por deixar na família, né? Mas, se for o caso, a gente acolhe no nosso lar aqui em Cachoeira. E aí faz a informação ao juiz. É onde inicia daí o acompanhamento. Nessa coleta de dados, né, como recentemente a gente acompanhou, muitas crianças têm procurado por si só a defesa, né? Parece que nem sempre elas são ouvidas. Existe essa dificuldade aí em dar crédito a menor. O Conselho abre essa porta para que essas crianças também relatem e tenham uma oportunidade de ser ouvidas, ou se considera sempre a palavra do pai, da mãe, do agente público, em detrimento da criança, por ela ser um menor? Não, com certeza, especialmente o Conselho Tutelar, que trabalha na proteção da criança e do adolescente, a gente sempre vai ouvir e dar crédito a essa criança e a esse adolescente, sempre, né? Claro que a gente sabe, muitas vezes, especialmente adolescentes, né,
que muitas vezes eles querem criar uma situação por rebeldia, por sair daquele núcleo. A gente já conhece, assim, né? Mas, assim, principalmente criança, quando a criança vem pedir socorro, é porque ela está precisando de ajuda mesmo. Com a tua experiência como conselheira e conhecendo essa rede toda que se estrutura, né, para garantir esses direitos, a gente percebe que existe uma falha. Do contrário, não teríamos visto o que temos acompanhado aí de várias crianças, inclusive sendo mortas por familiares. Tu consegue, a partir do teu olhar, imaginar onde existe essa falha? Quanto aqui na nossa cidade, graças a Deus, eu acredito muito no nosso trabalho, eu acredito na nossa rede de proteção também. E claro que é difícil e que a gente sabe que tem crianças em situações difíceis, mas assim, eu acho que a falha maior são nas famílias, né? As famílias, elas mudaram o modelo, eu não sei nem te explicar o que está acontecendo na nossa sociedade, mas infelizmente eles não pensam em proteger seus filhos. Porque uma mãe e um pai, depois que resolve ter um filho, colocar uma criança no mundo, eles precisam entender da responsabilidade deles e eles não têm. Eles querem que o conselho tutelar e que o município, enfim, faça essa proteção por eles, né? Então, aqui no nosso município, eu acredito, conforme eu disse, na rede, eu acredito no conselho tutelar, tanto que faço parte do conselho tutelar, eu acredito muito. E graças a Deus, embora tenhamos, sim, muitos problemas, a gente não negligencia, né? Eu acredito que aqui esteja funcionando. Nesse caso que está aí na mídia, que a gente já, né, que está todo mundo falando, eu acredito que o Conselho Tutelar pecou, sim, porque houveram várias denúncias, né? Então, não é numa primeira denúncia, quando tu não constata, mas tu tem que já ativar o sinal de alerta, né? E eu acredito, sim, infelizmente, e essa criança pagou caro por isso, né? Viviane, outro ponto que é muito delicado é a questão da frequência escolar. Como é que o Conselho tem acompanhado isso e como tem sido equacionada essa situação, principalmente depois desse desastre ambiental que a gente sofreu aí, em função das inundações, em que muitos ficaram impossibilitados de irem até a escola? Sim, é lei, né? A gente sabe que no Brasil é lei dos 4 aos 18 anos incompletos. Crianças e adolescentes têm que estar na escola, né? Existe, sim, a negligência familiar, que nem eu te disse. Infelizmente, assim, eu gosto de frisar, assim, porque o que é responsabilidade dos pais não adianta eu querer colocar para o município ou para o conselho tutelar. O que é minha responsabilidade de mandar meu filho para a escola, de acordar de manhã, de fazer o café dele, de dar o bom dia, de levar até a escola, de levar até o portão, de, sei lá, até o transporte, essa responsabilidade é minha. A criança não vai fazer sozinha, ela precisa contar com a família. E as famílias não querem desempenhar esse papel, a gente sabe que não. Quanto à responsabilidade do município, né, das escolas, quando a criança falta ali 5 dias consecutivos, né, ou começa a ter faltas intercaladas, cria uma ficha de infrequência, que é a chamada ficha FICAI. A escola comunica o conselho tutelar e nós vamos verificar, né, o motivo, o porquê que essa criança está evadida, né? Sabe-se que é direito da criança estudar perto da escola, né? Mas muitas vezes os pais eles também não fazem a matrícula, a inscrição no período que é correto. Aí chega lá no início do ano e eles querem que a gente crie uma vaga que não existe, né? Então isso também é complicado. Então é minha responsabilidade buscar, é minha responsabilidade procurar a escola para o meu filho, procurar o melhor para o meu filho. Se eu não conseguir, sim, aí a gente conta, né, com o conselho que faz os encaminhamentos. Primeiro conversamos com o município, com a SMED, né? Graças a Deus a gente tem assim uma abertura, eles nos atendem muito bem, a gente tenta organizar de forma que fique melhor para a criança e a família. E quando não tem jeito, a gente encaminha daí para a Defensoria Pública para que seja então por determinação judicial. E com essa dificuldade aí dos acessos, como que está sendo mediado isso? Porque agora é mais um entrave, né? E não por necessariamente uma negligência das famílias, mas pela dificuldade imposta estruturalmente para chegar no colégio. E aí, como é que vocês têm atuado para tentar solucionar essa situação?
Sempre que acontece, e agora especialmente, né, as famílias nos procuram, né? Não tivemos muitos casos, porque as famílias já conhecem os passos e vão direto no setor de transporte, que também auxilia e tenta, né, acertar da melhor forma possível para que essa criança retorne para a escola, porque é um direito dela, obrigação dos pais e obrigação do município também. Né? Se o município não consegue dar conta, da mesma forma, a gente encaminha para a Defensoria Pública, que daí é com o Judiciário, que vai determinar, porque é um direito da criança, obrigação dos pais e obrigação do município. Quais são os casos que mais o Conselho tem observado aqui em Cachoeira e que tem atuado mais fortemente? A infrequência escolar, com certeza. Viviane, para a gente encerrar esse papo, vamos dar o serviço, então, do Conselho, onde é a sede, como as pessoas podem acessar vocês e de que forma vocês podem auxiliar. Se tem um telefone, já disseste que é 24 horas esse atendimento, né? Portanto, em qualquer tempo, tem uma conselheira ali disposta e disponível para auxiliar em socorro a essas famílias. Vamos falar um pouquinho sobre como o pessoal pode acessar o Conselho Tutelar. Sim, o nosso Conselho Tutelar ele funciona lá na Praça do Chateaudot, bem em frente ali à Igreja Matriz, então é um lugar bem conhecido, né? É fácil de encontrar. Ali na Praça de Táxi, tem os táxis na frente. O número de plantão do Conselho Tutelar é o 933 00 1383. No caso, daí na sede, a gente tem um outro telefone que daí ele atende no mesmo horário de funcionamento da Prefeitura, que é o 99642-9063. Esse telefone fica à disposição somente no horário da Prefeitura. E o outro telefone, que é o de plantão, é 24 horas. Mas, claro, eu sempre reforço, gente, não consegui falar com a conselheira, o telefone não atendeu, estou com o número errado, não sei. Algum problema que dê de linha, liga para o 190. O 190 eles vai nos localizar e a gente vai atuar junto, com certeza, em qualquer tipo de denúncia. Tá certo. Então, muito obrigada, Viviane, que gentilmente atendeu o nosso convite aqui, trazendo esses detalhes, Daniel, sobre a atuação do Conselho Tutelar em Cachoeira do Sul. Fica, então, todas as informações aí para que as famílias, em eventual necessidade, entrem em contato com as conselheiras, destacando a importância desse colegiado, então, no atendimento tanto às famílias quanto, principalmente, ao seu propósito, que é a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. A gente deseja boa sorte às conselheiras nesse trabalho que é tão importante para a nossa sociedade, para proteger, especialmente, crianças que estejam vulneráveis e com os seus direitos ameaçados. Vamos para a nossa tela, recadinhos da audiência. A Marlene Aires: gosto muito do quadro Doraqui, Dorali. Adoro os exercícios. Abraços. Obrigado, Marlene, pela participação. E para quem perdeu o quadro de hoje, a participação do fisioterapeuta William Rosa, dando umas dicas ali para equilíbrio, né, e tudo mais, daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível no nosso YouTube. Aliás, tem uma playlist inteirinha com todos os comentários, com as dicas do Doraqui e Dorali no YouTube. É só você acessar aí e escolher o tema que mais te agrada, que faz sentido para você, tá bom? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Obrigado, Marlene, pela tua participação. A Irene: Deus abençoe o fisioterapeuta, comentarista da Novo Tempo, muito útil os exercícios. Obrigado, Irene, pela participação. Esse de hoje foi interessante, né? Muito interessante, como todos os comentários do William, mas dando dicas aí para equilíbrio. Às vezes a gente pode ter alguma dificuldade e tem exercícios que ajudam bastante a gente, né? Quem mais? Temos mais recadinhos. O Ângelo está participando aqui com a gente. Neste dia especial, quero dar os parabéns à minha filha Dani, desejar a ela muitos anos de vida, muita saúde, um grande abraço do seu pai, Ângelo. Obrigado, Ângelo, pela tua participação. Felicidades a Dani, celebrando mais um ano de vida, né? A vida tem que ser celebrada. E muito obrigado a você de casa por interagir com a gente. Aliás, nosso WhatsApp está sempre à sua disposição para você informar algo que está acontecendo onde você está, para comentar os fatos do dia a dia. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau!